Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2013. O mestrado do curso de contabilidade da UF foi aprovado e a primeira aula oficial foi realizada. O Instituto de Letras e Linguística realiza uma série de palestras sobre os cuidados com a voz na prática docente. Um passeio inusitado, cheio de adrenalina e descontração, é o que proporciona um bar itinerante suspenso por um guincho. E os detalhes da apresentação da Orquestra Popular do Cerrado e Paulo Jobim. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. O mestrado do curso de contabilidade da Universidade Federal de Uberlândia foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, que é vinculado ao MEC. A aula oficial do curso foi realizada ontem à tarde e teve a participação de convidados especiais da USP de São Paulo. Alunos do PET, da Iniciação Científica e dos últimos períodos do curso de Ciências Contábeis da UFO participaram do evento que marcou o início do mestrado na instituição de ensino superior. Convidado para a palestra, o doutor em contabilidade e professor da Universidade de São Paulo, USP, Luiz Nelson Guedes Carvalho, falou sobre o mercado e áreas de atuação do profissional da área no país. O mestrado, com duração de 2 anos e 16 vagas, foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, e pelo MEC. É resultado de uma luta antiga da UFO, frente à especialização dos alunos e necessidades do mercado atual. Nos últimos anos, a gente tem percebido realmente um interesse muito maior dos alunos do curso de graduação pela pesquisa, pela área acadêmica. Tanto é que a gente tem, em média, 15 alunos com bolsa de iniciação científica na faculdade. Temos o PET também, que está desenvolvendo muitas pesquisas, conseguindo muitas publicações com essas pesquisas. E mais agora o programa de mestrado, que tem esse foco realmente na pesquisa, na formação acadêmica dos alunos. Várias profissões exigem que os trabalhadores fiquem expostos ao sol. Quem está na zona rural, por exemplo, que o diga. O que muita gente não sabe é que nesta exposição, sem o devido equipamento de segurança, existem sérios riscos à saúde. Um trabalhador que passou por esta situação procurou a Justiça do Trabalho de Minas. Belo Horizonte, 35 graus. Temperatura alta demais, principalmente para quem trabalha nas ruas. Que o diga Sirlene, a vendedora começa o serviço às 6 da manhã e só para às 4 horas da tarde. Como é que é trabalhar sob o sol aí? Ai, terrível. Sol, chuva, isso aqui é terrível. De vez em quando o sol está muito quente depois das 10 da manhã, a pele começa a arder se não usar protetor solar e dá dor de cabeça, dores nas pernas, principalmente por causa do asfalto quente. Várias profissões exigem que os trabalhadores fiquem expostos ao sol. A de gari é uma delas. A gente toma muito sol aqui, que ele trabalha 8 horas, 8 horas trabalhar, tem hora que ele vai para a sombra, varrer, tem hora que vem para o sol. E se não há como escapar do sol, o bom mesmo é se proteger. Meu protetor solar é 6 horas. Eu trago na mochilinha junto com a minha garrafinha de água. Segundo essa dermatologista, o sol traz alguns benefícios para o corpo. Contribui para a produção de vitamina D e tem ação antidepressiva. Mas é preciso tomar alguns cuidados. A gente sabe que a exposição prolongada, sem os métodos de proteção adequada, vão contribuir para o envelhecimento precoce da pele e podem causar o câncer da pele. O uso de filtro solar, e não só do filtro solar, mas de equipamentos de proteção como roupas, chapéu, boné, ajudam e devem ser todos utilizados juntos numa medida de proteger melhor esse trabalhador. Quem trabalha sob o sol tem alguns direitos. De acordo com o Ministério do Trabalho, a empresa deve fornecer equipamentos de segurança, como chapéus, roupas adequadas e protetor solar. Quando há exposição constante aos raios ultravioletas, o trabalhador tem direito também ao adicional insalubridade. Foi atrás desse direito que um profissional procurou a Justiça do Trabalho de Minas. Segundo o relator do processo, a perícia conseguiu comprovar que o funcionário não recebeu os equipamentos de segurança. O laudo pericial concluiu que o reclamante, então, teria direito ao adicional de insalubridade. A turma, na sua composição, entendeu em afastar a decisão do magistrado de primeira instância e adotar as conclusões do laudo pericial
entendendo que a matéria, embora polêmica, ela deve ser, ao meu sentir, deve ser bem discutida caso a caso. O trabalhador vai receber o adicional insalubridade de acordo com o tempo de serviço. Qual seria o tempo de exposição ao sol, ou seja, às intempéries do dia a dia, que esse trabalhador faria jus ao não adicional insalubridade? Então, me parece que aí reside o grande problema de vir uma regulamentação do Ministério do Trabalho estabelecendo qual seria o tempo, porque nós também não poderíamos dizer, se o trabalhador se expõe a 5 minutos ao sol, ele teria direito ao adicional de insalubridade, como também não poderíamos dizer, se ele fica 7, 8 horas à luz do sol, trabalhando, sem equipamentos de proteção individual, ele não faria direito, ou não teria direito, ou não faria jus ao adicional de insalubridade, o que eu entendo realmente que é algo que precisa ser esclarecido. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. No Triângulo Mineiro, o tempo está parcialmente nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento. Em Uberlândia, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite há a possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Veja como fica o tempo em outras regiões. Em Iraí de Minas, a quarta-feira será de sol pela manhã, sem previsão de chuva, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Campina Verde, céu coberto de nuvens, à tarde e à noite pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Lagoa Formosa, tempo frio a parcialmente nublado, a temperatura varia entre 19 e 33 graus. Em Sacramento, a quarta-feira será ensolarada com poucas nuvens no céu. A mínima é de 21 e a máxima não deve passar dos 33 graus. E depois do intervalo, os detalhes de uma série de palestras sobre os cuidados com a voz na prática docente. A gente volta já. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Azul, amarelo, vermelho também. No trânsito, a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Ministério das Cidades. Governo Federal. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO. Excelência na graduação. Escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades, a começar pela infância. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia recebe inscrições para o estágio voluntário no programa Disque Amamentação do Banco de Leite Humano, entre os dias 25 e 28 de março. As inscrições devem ser feitas no Banco de Leite, Bloco 2N, Campus Umuarama, das 8 da manhã às 17h30. Mais informações pelo telefone 3218-2438. O Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia realiza hoje, durante todo o dia, a palestra Cuidados com a Voz na Prática Docente. A repórter Vanessa Pires tem mais informações. Olá, a palestra acontece aqui no Anfiteatro do Bloco 5O, no campus Santa Mônica, e é ministrada aqui pela Fabiola Hashimoto, que é fonoaudióloga. Fabiola, um dos problemas enfrentados pelos professores é o problema da voz. Como que eles devem fazer para cuidar? Uma primeira orientação, tomar bastante água e alguns cuidados de higiene vocal, cuidados com a saúde, fazer atividade física, evitar abusos vocais, de gritar muito, de falar muito ao telefone. E algumas orientações, em alguns casos, é necessário procurar um fonoaudiólogo, se já tiver algum problema vocal. Está ficando rouco com frequência, então procurar um fonoaudiólogo ou otorrino para um bom diagnóstico e uma boa conduta. Você acha que os professores estão atentos a essas questões ou é importante promover eventos como estes para poder orientá-los? Eu acho muito importante esse momento, essa orientação, porque acaba ficando esquecimento. Tem que cuidar da voz, mas não tem o tempo, não tem o dinheiro para procurar um fonoaudiólogo e sempre deixa para depois. Só que ele precisa da voz. A voz é o seu instrumento de trabalho, é o seu ganha-pão, então tem que cuidar bem. Cuidar da aparência, cuidar da pele, do cabelo, cuidar da voz, por que não? Muitos professores às vezes reclamam que eles têm que falar mais alto que os alunos, talvez por isso prejudicam muito as cordas vocais. Eu estava comentando com a professora sobre essa questão. Os alunos já chegam na sala de aula gritando muito, falando muito alto, porque em casa tem um mau hábito da TV muito alta, o som muito alto, ocorre uma competição sonora o tempo todo, ele tem que gritar para ser ouvido. Então, uma boa dica é colocar a TV mais baixo, o som mais baixo, para que as pessoas possam conversar e não gritar. Já começa aí uma educação para cuidar da voz, uma boa saúde vocal. Ok, Fabiola, muito obrigada pelas informações. E aqui comigo eu tenho uma professora, que é a Eliana. Eliana, você já dá aula há quanto tempo? Eu trabalhei no ensino fundamental por 25 anos e logo depois entrei na universidade, trabalho no curso de letras, sou professora de linguística. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos professores na hora de preocupar com a voz? Essa é uma preocupação, principalmente, nós trouxemos a fonoaudióloga aqui para mostrar para os nossos futuros professores os cuidados que eles têm que ter com a voz. Eu sou prova disso, né? Que eu sou considerada, chamada aquela professora rouquinha. Eu trabalhei 25 anos com ensino fundamental, então talvez eu não tenha tido o cuidado necessário, tive alguns problemas, nódulos nas cordas vocais, até que eu aprendesse a respirar, né, com a fonoaudióloga, que me ajudou muito, a falar mais baixo, porque eu queria cobrir a voz dos meninos. Então, foram algumas falhas que eu cometi, que eu quero que os meus alunos do curso de letras, quando forem professores, não cometam. Às vezes, muitas pessoas até abandonam a carreira por conta deste problema, né? Sim, nossa, nós temos muitos casos. Eu tive colegas que ficavam de licença por 4, 5 meses fazendo o tratamento da voz. Eu mesma fiquei na época do ensino fundamental. E a questão da respiração é importante, né? Dar uma parada, uma acalmada. E muitos deixaram, sim, de trabalhar no ensino fundamental, principalmente, que os meninos falam muito,
por conta da voz, né, do problema de voz. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, a palestra aconteceu durante todo o dia e também agora, daqui a pouquinho, às 19 horas também, tem mais um pouquinho de dicas sobre como cuidar da voz, não somente para professores, mas qualquer profissional como músico, comunicador, que também usam e fazem esforço com a voz. Voltamos ao estúdio. Oportunidades de emprego no quadro Mercado de Trabalho desta terça-feira. Você confere as vagas disponíveis no CEPER de Uberlândia. Oportunidade de emprego para operador de telemarketing, vendedor e operador de caixa. O salário é de R$ 765. Uma vaga para churrasqueiro. É necessário ser do sexo masculino. Salário de R$ 1.000. Vagas para auxiliar de cozinha do sexo feminino e auxiliar de depósito do sexo masculino. Salário em torno de R$ 850. E o mercado oferece 2 vagas para um motorista entregador. O salário é de R$ 1.020. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER de Uberlândia, antigo Cine, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Informações pelo telefone 3231-4433. E daqui a pouco tem tudo sobre a apresentação da Orquestra Popular do Cerrado e Paulo Jobim. A gente volta em instantes. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, evite dirigir em pista molhada. Não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? 2 ovos, 3 ovos assim. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Azul, amarelo, vermelho também. No trânsito a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Ministério das Cidades, Governo Federal. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Acontece daqui a pouco no Center Convention o terceiro Mundo Minas, com a apresentação da Orquestra Popular do Cerrado e também Paulo Jobim. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Goio Lima, que é maestro da Orquestra do Cerrado. Goio, muito obrigado pela presença, prazer ter você aqui com a gente. Aliás, a Orquestra do Cerrado, cada dia que passa fica melhor ainda, né? E desta vez vocês separaram um repertório de Tom Jobim, ao lado, inclusive vocês vão fazer a apresentação do Paulo Jobim, né? Como é que vai ser essa noite que começa daqui a pouquinho no Center Convention? Pois é, para a gente é um imenso prazer, né, contarmos com a presença do Paulo Jobim. E a orquestra, ela procurou abordar uma parte do repertório do Tom Jobim, que ele sempre foi um apaixonado pelas coisas de Minas Gerais. O principal disco dele, na minha opinião, que é o Matita Perê, é uma canção que foi composta em homenagem
ao conto chamado Duelo, do livro Sagarana, do Guimarães Rosa, e do Chapadão do Bugre, do escritor aqui de Uberaba, Mário Palmério, e também dedicada a Carlos Drummond de Andrade. Então, são 3 autores mineiros, né? O Tom Jobim, no seu último disco, ele gravou a música Trem Azul, do Lô Borges. Então ele sempre foi um cara apaixonado pela música mineira e pelas coisas de Minas, né? Então, e isso é muito pouco divulgado na mídia, muito pouco a gente sabe desse apreço que ele tinha. E a Orquestra Popular do Cerrado, naturalmente, embora já tenhamos feito apresentações ao lado de nomes como João Donato, né, que é pouco ligado às coisas de Minas, mas a gente procura entender a Orquestra Popular do Cerrado como uma orquestra de música mineira. Né? Então, quando você fala Tom Jobim, as pessoas imaginam aquela coisa carioca, praiana, né? A bossa nova, e muito pouca gente sabe dessa ligação dele com as coisas de Minas e que a gente procura ressaltar nesse nosso repertório. Então a gente toca, por exemplo, Correnteza, que é uma toada, né? Que fala das coisas do sertão, enfim, então a gente está procurando ressaltar esse lado do Tom ligado às coisas de Minas. É a primeira apresentação desse espetáculo que vocês vão fazer? Com o Paulo Jobim, sim, nós montamos um repertório especial, né, fizemos um arranjo procurando, como eu falei, ressaltar essa ligação do Tom com as músicas que tem a ver com as coisas de Minas Gerais, né? Então, preparamos aí um repertório. Existe dentro do repertório há uma composição de minha autoria, que é uma homenagem a ele também. E a chegada do Paulo Jobim foi quase que como um presente para a gente. Porque o Paulo Jobim, veja bem, você fala, o filho do Tom Jobim. Não, ele não é apenas o filho e o herdeiro de toda a obra, o acervo, que ele tem cuidado tão bem, né? O Paulo é parceiro do Tom e é gravado pelo próprio pai, as suas composições, desde a década de 70. Nesse disco já citado, Matita Perê, de meados da década de 70, já tem uma composição dele, né? Participou da Banda Nova, que foi o último grupo que o Tom teve. Quer dizer, nesse caso, filho de peixe, peixinho é, exatamente. Né? O Paulo é um grande compositor, um excelente arranjador também, e a interação dele com a orquestra foi maravilhosa. Nós fizemos um ensaio geral ontem muito produtivo. Então vai estar sendo assim quase que a realização de um sonho para a gente. Pois é, e se você quiser participar, daqui a pouco ainda dá tempo, viu? Começa às 9 horas da noite, daqui 2 horas praticamente. Exatamente, e os ingressos são gratuitos, a gente está fazendo a troca por 1 quilo de alimento não perecível, que essa troca pode ser feita a partir das 16 horas lá no próprio Center Convention. Então se a pessoa quiser, ainda dá tempo dela levar 1 quilo de alimento e trocar lá na portaria do próprio Center Convention. Isso mesmo. Tá certo, vamos esperar que lote aquilo lá, né? Porque realmente é uma apresentação que dá muita vontade. O repertório é de quantas músicas, quantas canções, quanto tempo? Nós temos aproximadamente 12 músicas, que daí 1 hora, 1h15 mais ou menos. E nós procuramos abordar diversas faces do Tom Jobim. A principal, aquela que eu já disse para você, a respeito das coisas de Minas Gerais, a ligação dele com as coisas de Minas. A gente toca também, por exemplo, a Valsa do Porto das Caixas, que é uma peça camerística, e nós temos como convidado o professor Kayami Satomi, que é um violoncelista. Então é uma coisa diferente, é só flauta, o contrabaixo, o piano e o violoncelo, então é uma coisa camerística. Então, assim, o repertório está muito variado. Eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar com esse espetáculo que nós preparamos. Tá certo. Goio, muito obrigado pela presença. Sucesso hoje na apresentação de vocês. Certo. E volte aqui mais vezes para falar de outras apresentações do trabalho da orquestra. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de vocês, é um grande prazer estar aqui, e eu gostaria de ressaltar que a Orquestra Popular do Cerrado é um patrimônio de Uberlândia. Então certeza. Que as pessoas venham conhecer esse patrimônio que a UFO, juntamente com seus alunos e professores, está ofertando para a cidade. Muito obrigado, sucesso. Obrigado. Um passeio inusitado, cheio de adrenalina e descontração. É o que proporciona um bar itinerante suspenso por um guincho nas alturas. A atração, que já percorreu vários estados do país, está em Uberlândia e tem atraído muita gente. Parado no estacionamento de um dos shoppings da cidade, a tenda branca parece um estande comum de um bar. Mas quem decide conferir de perto o espaço, percebe logo na entrada um ambiente diferenciado. Preso por cabos de aço, o bar móvel é suspenso por um guindaste. Leva clientes e convidados às alturas.
A ideia de empresários internacionais foi adaptada no Brasil. Existe um equipamento que não é do Brasil, que foi a inspiração, que é o Dinner in the Sky, um jantar nas alturas. Com base nisso, o proprietário da empresa, o Rafael, que é um engenheiro mecânico, ele desenvolveu esse bar com a ideia de trazer as pessoas para terem mais mobilidade, para fazer amizade, para tomar um negocinho lá em cima e avistar mesmo a região onde o bar estiver. Aqui, os passaportes para o passeio são o cinto de segurança e a coragem. A altura que o bar chega é de 40 metros, compara-se a um prédio de 13 a 14 andares. A vista de 360 graus que ele proporciona sobre a cidade realmente leva qualquer pessoa às alturas. É totalmente diferente. Aqui realmente você vê a cidade inteira, você vê como se passa a vida aqui de cima. A atração inédita tem percurso médio entre 10 a 20 minutos. Nas alturas, os clientes acomodados em bancos são atendidos por 2 barmans. Um trabalho inusitado que Edgar tira de letra e até acha graça hoje em dia de alguns clientes. Tem pessoas que têm medo de altura, outras não, né? Alguns se agarram nos balcões, mas outras até querem dançar, fazer o rally shake aqui em cima, mas é bem legal. Uma atração cheia de adrenalina e descontração. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, quarta-feira, às 6h30 da noite, a gente está de volta. Eu aguardo por vocês. Uma ótima noite a todos. A gente se vê amanhã. Até lá.